Bom dia a todas as irmãs e irmãos. É sem dúvida um prazer enorme estar no vosso meio, estar convosco. Mais do que estar aqui, é estar convosco, partilhar tempo convosco e nós podemos crescer espiritualmente juntos. O EJC realmente foi uma bênção, continua a ser uma bênção, porque tem sido ao longo destes anos passados. O EJC, Troia, deixa recordações e memórias que jamais saem das nossas mentes, não é? A não ser que a gente tenha Alzheimer e não se lembre. Não é? Mas são estas memórias que nos ajudam, no tempo presente, a nós prosseguirmos para o futuro. Aquilo que o Senhor foi no passado e fez no passado nas nossas vidas, ajuda-nos a tomar decisões agora no presente para que o nosso futuro seja segundo a sua vontade. E sabem, nesta manhã, nós somos sempre, temos sempre um caminho em cima de nós. Tu vais à Quinta do Conde, vais ter que pregar. Olha, irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre provações. E vamos usar o exemplo de um servo de Deus, alguém que Deus usou, mas que passou por muitas provações. E quem de nós não tem passado por provações, não passou no passado, porventura possa estar a passar por provação neste momento, e nós não sabemos o que é que Deus vai permitir que venha à nossa vida no futuro. Mas o facto é, todos nós passamos muitas vezes por provações. E sem dúvida que provações não são fáceis. É doloroso passar por elas. Custa-nos. Dói-nos muitas vezes no nosso corpo, na nossa alma, entristecem-nos, muitas vezes enchem-nos de ansiedade, entre muitas outras coisas. Portanto, provações são situações que Deus nos dá ou que permite que venham à nossa vida com um propósito muito específico. E sabem, nisto queria abrir aqui um parênteses, provações são diferentes de tentações. Sabem, as tentações, quando vêm à nossa vida, não procuram produzir algo em nós de bom. As tentações levam-nos a produzir algo que é natural à nossa velha natureza, que é pecado, não é? Muitas vezes aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, levam-nos a pecar, não é? E para isso nós já temos 3 inimigos da nossa alma. A nossa carne, com os nossos desejos, não é? Muitas vezes a tendência para escolher o mal já está dentro de nós, e essa tendência, nós não precisamos fazer nada de muito forçoso para escolher o mal, para escolher aquilo que é errado, porque essa tendência está em nós. Temos o mundo, que muitas vezes por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que o mundo nos transmite também, muitas vezes somos levados e somos tentados a seguir o curso deste mundo. E, sem dúvida, o pai deste mundo, Satanás, que tenta, por todos os meios, afetar a nossa alma. Portanto, tentações são diferentes, é diferente de provações. Provações são coisas ou situações que Deus permite que venham à nossa vida, ou que Deus muitas vezes nos dá, e nós podemos ter o exemplo de Abraão, que foi provada, a sua fé foi provada, o exemplo de Jó, cuja sua integridade em Deus, a sua confiança em Deus foi provada. Deus tirou-lhe tudo, ou permitiu que tudo lhe fosse tirado, exceto a vida, naturalmente, para provar o quão bom, o quão íntegro Jó era. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, não é esta a base da nossa meditação, mas este versículo que diz, nós vamos lá, que diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com toda a tentação dará também o escape para que a possais suportar. E também Tiago, capítulo 1 e versículo 13, este que escreve a epístola, que tem o seu nome, diz também, no versículo 13 do capítulo 1, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, quando a tentação vem à nossa vida, irmãos, não é porque Deus nos esteja a tentar. Muitas vezes é o nosso próprio ser, somos nós, a nossa carne,
é o diabo, é o mundo a querer controlar a nossa vida. Tínhamos atenção quando a tentação vem, quando o tentador vem à nossa vida. Estejamos preparados, por isso é que Deus nos deu uma armadura para nós estarmos protegidos e nos protegermos das tentações. Mas provações procuram, de alguma forma, Deus procura com elas refinar o nosso caráter. Sabem? Deus salvou-nos, não é? Mas Deus não pretende fazer de nós pessoas boas. Deus não quer que sejamos bons. Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. Deus não quer mais do que isto, santidade em nós. E para isso, Deus precisa de refinar, remodelar muitas vezes o nosso caráter, que está manchado pelo pecado. Por isso é que as provações, muitas vezes, Deus permite que venham à nossa vida. O exemplo que nesta manhã quero usar é o exemplo de José. Vocês dizem, José foi o segundo mais importante do Egito, ajudou o povo de Israel ou a família naquele tempo, num tempo de fome. José passou por provações, passou. Notem bem, José foi rejeitado pelos seus irmãos, inclusive foi vendido para o Egito. É aqui que começam as provações de José. Mas ele foi acusado e preso por algo que não fez. Quantos de nós, na nossa vida, já não fomos acusados de coisas que nós não fizemos, não é? Se calhar fomos postos de parte porque aparentemente fizemos alguma coisa que não fizemos. E fomos acusados disso. Mas José foi esquecido por aquele a quem fez bem. Qual de nós também já não foi esquecido por alguém a quem nós fizemos bem, em quem nós ajudamos, em quem nós aconselhamos, em quem nós ajudamos a estar motivados na fé e por outro motivo nós fomos esquecidos? Podemos ler acerca de José em Gênesis capítulo 40. É evidente que a história da vida deste servo de Deus inicia bem antes. Nós vamos focar-nos neste capítulo 40, mas vamos um pouco atrás, ao capítulo 39, quando ele chega ao Egito, depois de ter sido colocado no poço, retirado pelos seus irmãos, vendido aos medianitas. Os medianitas foram para o Egito e deixaram-no lá, venderam-no a Potifar. E, portanto, ele chega à casa de Potifar e nós vemos que José acha graça aos olhos deste homem. E José é colocado como o chefe da casa de Potifar. E daqui se desenrola toda a história de José. Deixem-me colocar esta questão. José foi vendido, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido, chegou à casa deste homem, foi acusado por algo que não fez, foi lançado na prisão, dentro da prisão foi esquecido por aquela pessoa a quem ele fez bem. José tinha razões para se queixar da sua vida. Tinha ou não tinha razões para se queixar da sua vida? Só tinham conseguido coisas más, não é? Ele tinha razões suficientes para dizer mal da sua vida, para estar desagradado com a sua vida, para estar desmotivado, para estar desapontado. E eu pergunto, quais são as tuas razões? Se calhar ao longo da vida tens sofrido muitas provações, Deus tem permitido que muitas provações tenham vindo à vossa vida. E eu pergunto, quais são as razões que te levam a estar desapontado com a tua vida? Desagradado, desmotivado? Se calhar hoje poderás estar a passar por alguma coisa em que aquilo que tu questionas ao Senhor é: porquê eu, Senhor? Porquê agora? Porquê a mim? Tantos filhos de Deus, tens tantos filhos, porquê é que eu tive que ser o selecionado? Como eu disse, as provações têm um propósito muito específico. Elas não são dadas de igual modo a todos. Notem que a provação que Abraão sofreu, provação pela sua fé, não houve mais ninguém que tivesse oferecido ou ter que oferecer o seu filho. Claro, falamos de Deus que ofereceu o seu filho, naturalmente.
Mas Abraão, esta provação foi específica para ele. Não vemos que Moisés teve que oferecer o seu filho, não vemos que Davi teve que oferecer o seu filho, não vemos mais ninguém a não ser Abraão. As provações de Deus são específicas e têm algo muito específico para a nossa vida. Portanto, nós não podemos olhar para elas como desapontamento, desmotivação, mas temos que olhar para elas, Senhor, o que é que Tu queres para mim? O que é que Tu queres de mim? Mais devoção? Mais confiança? Então, Senhor, que assim seja. Podemos questionar porque é que José passou por tudo isto. E sabem? A resposta está na palavra de Deus. Capítulo 45, um pouco mais à frente. Às vezes nós questionamos porque, Senhor, porque é que eu estou a passar por isto, não é? E José podia estar a questionar-se: porque é que eu tenho que passar por estas provações todas, por estas dificuldades todas? E notem bem o que é que diz, capítulo 45, versículo 8. Perdão, versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Vocês já viram bem a atitude de José perante toda a história que tinha vivido? Nós já vimos rejeitado pelos irmãos, vendido, acusado por algo que não fez, esquecido por alguém a quem fez bem. Ele tinha razões para se queixar, mas notem bem o objetivo de todas estas provações. Deus me enviou diante de vós. Não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me rejeitaram. Tudo isto foi Deus que preparou para que agora pudesse ser o livramento para vocês. Deus tem um propósito nas provações que traz à nossa vida, ou que permite que venham à nossa vida. José não tinha a capacidade de ver o que estava à sua frente. E agora isto é o mais importante. Mas ele confiava e ele esperava naquele que tinha esta capacidade. Ele sabia que Deus, de alguma forma, iria resolver as coisas. Ele sabia em quem queria e esperava nele. A palavra de Deus diz em Isaías, nós não vamos lá ver, mas em que Isaías diz que o Senhor, que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E sabem, às vezes nós pensamos que o caminho da nossa vida, o mais perfeito é por ali, não é? E Deus quer que muitas vezes a gente dê voltas e mais voltas, não é? Porque Ele quer trabalhar o nosso caráter. Ele quer trabalhar o nosso homem, o nosso novo homem, para que seja não um bom homem, não uma boa mulher, mas que sejamos santos, como Ele é santo. Este é o desejo de Deus. Há sempre um propósito em tudo o que Deus faz e permite na nossa vida. E então, com a história de José, eu quero chamar a vossa atenção para 3 coisas que podemos aprender com José. E a primeira coisa que nós podemos aprender com José é ter sempre Deus presente. Capítulo 39. Ter sempre Deus presente. Nós no versículo 2 nós lemos assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, então José achou graça aos seus olhos. Nós não vamos continuar. O que eu queria chamar a vossa atenção é para aquilo que diz no versículo 2, e o Senhor estava com José. Sabem, muitas vezes nós fazemos com que Deus não esteja presente. Ou melhor, fazemos de Deus alguém que está presente, mas que está ausente ou esquecido. É como aquela pessoa que às vezes a gente mete lá no canto, nem fala com ele, despreza de alguma forma, mas ele está lá presente. E sabem, o Senhor não era com José ou não estava com José se o José não quisesse que o Senhor estivesse com ele.
O Senhor não está connosco quando nós o abandonamos ou o queremos separar da nossa vida. Nas nossas decisões, nos nossos sonhos, nos nossos momentos de aflição e de prova. Não é? Às vezes pensamos que é uma coisinha pequenina. Senhor, eu estou no controle, eu resolvo, deixa isso comigo. Não é? O Senhor está lá, mas a gente torna o Senhor esquecido. É como se Ele fosse um presente ausente. E é aí quando os problemas acontecem. Nós sabemos que o Senhor estava ou está sempre presente na nossa vida, mas sejamos sinceros e verdadeiros. Muitas vezes o Senhor é este presente ausente ou presente esquecido. Muitas vezes nos nossos momentos de decisão nós não consideramos o Senhor nelas. Com os nossos sonhos, constituir família, os nossos filhos, não é? Às vezes temos aquele desejo, aquele sonho de ter filhos, ter uma família e esquecemos o Senhor. Esquecemos o Senhor quando tomamos uma decisão de constituir família. Esquecemos o Senhor quando tomamos uma decisão em ter filhos. E como disse também nos momentos de prova e de desafio. Às vezes no meu trabalho há decisões que têm que ser tomadas naturalmente. E às vezes a gente toma decisões, como é uma coisa fácil, é mais fácil do que fazer. Mas tomar uma decisão é simples. Toma-se a decisão, arca-se com as consequências, que esperemos que sejam boas, mas muitas vezes nós achamos que uma pequena decisão não tem mal nenhum, isto vai-se resolver, é a solução perfeita. E esquecemos de dizer, Senhor, guia-me nas minhas decisões. E às vezes dá para o torto. E dizemos, Senhor, mas porquê é que eu vim parar aqui? A razão está lá bem clara, porque eu tomei uma decisão sem considerar o Senhor. Não façamos o Senhor, na nossa vida, alguém presente, mas que não tem forma de trabalhar, que não o deixamos trabalhar. Alguém que está presente, mas ausente e esquecido. Nós também podemos dizer que Deus sabe das nossas dificuldades. E alguém pode dizer, mas o Senhor sabe quais são as minhas dificuldades, sabe quais são as minhas limitações, sabe quais são as minhas angústias, os meus receios, os meus medos. O Senhor sabe tudo. Sabe. Mas deixem-me dizer que não há nada de mais prazeroso para o Senhor quando um filho dele vai ter com ele e diz, Senhor, eu tenho esta necessidade, eu preciso de ti. O Senhor não podia ser com José, ou o Senhor não estava com José se José não quisesse que o Senhor estivesse com ele. E José sempre quis ter o Senhor bem presente, no meio da provação. Nós vamos chegar ao final deste capítulo 39, quando ele vai para a prisão, e notem o que é que diz o versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Sabe, o Senhor não foi só com José quando estava na casa de Potifar. O Senhor foi com José também na prisão. Porquê? Porque José quis ter o Senhor presente com ele. Independentemente qual o local ou qual o momento de provação. Ter o Senhor presente de tal maneira, muitas vezes pode mostrar aos outros quem é este Senhor. E nós vemos isto no versículo 3 também. Nós vemos que, vendo, pois, o Senhor, e refere-se a Potifar, que o Senhor estava com ele, que Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua vida, José achou graça aos seus olhos, aos olhos de Potifar. E eu pergunto, será que nós temos Deus presente na nossa vida o suficiente para que os outros vejam isso? Eu estou a falar para mim também. Atenção, em primeiro lugar estou a falar para mim. Será que eu tenho Deus presente, tão presente na minha vida? Lá está. Porque às vezes eu posso estar presente, mas torná-lo ausente. Será que eu tenho presente de modo que os outros, quando olham para mim, veem que o Senhor é comigo? Que o Senhor nos ajude a todos. Que o Senhor nos capacite a podermos fazer a melhor escolha. A ter Deus sempre presente nas nossas vidas. Segundo ponto, também é um dos pontos mais difíceis da nossa vida. Saibamos esperar pelo tempo de Deus. Nós somos ávidos, até porque nós vivemos numa sociedade
em que tudo é instantâneo. Até as mensagens agora a gente escreve, aparece logo no telemóvel do outro. A comida, a gente passa no drive-in do McDonald's, pede, passado 2 minutos está a comida pronta para a gente comer. Bem, entre outras coisas que nós podíamos nomear. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é instantâneo, tudo é para já. Nós não gostamos de esperar. Quem é que gosta de estar na fila das finanças? Agora não há tantas filas, mas quem é que gostava de estar nas filas das finanças, à espera de ser atendido? Às vezes nas filas do banco, nas filas na estrada dos carros, ninguém gosta. E toda a gente desespera, naturalmente. No capítulo 40, nós vemos que José é preso e com ele são presos também. Não foi com ele, mas ele estando preso, foram presos 2 servos de Faraó. Um deles era o copeiro-mor e o outro era o padeiro-mor. Entretanto, eles tiveram um sonho, cada um, e José, quando olhou de manhã para os seus semblantes, viu que eles estavam perturbados, que alguma coisa incomodava as suas mentes. E perguntou o que é que se passava com eles. Então eles falaram-lhes do sonho e José teve a capacidade, não dele, mas porque Deus lhe deu essa capacidade, para decifrar o sonho e dar a razão, o que é que iria acontecer no futuro dos sonhos que eles tiveram. E nós sabemos que um deles 3 dias depois iria morrer, e foi o que aconteceu. O outro 3 dias depois iria ser restituído ao seu lugar junto de Faraó. E aquele que ia ser restituído era o copeiro-mor. Portanto, o padeiro tinha a sentença traçada de daqui a 3 dias iria morrer. E foi este que se esqueceu. Foi este que se esqueceu de José na prisão. Mas sabem, quando José disse assim, daqui a 3 dias, tu vais sair e tu vais de volta para o lugar de onde foste tirado. E nós lemos isto no versículo 13. Nós lemos assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, portanto ao teu lugar, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. E notem agora, porém, lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Porque, de facto, fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Viram as razões? José olhou para a possibilidade de dali a 3 dias aquele copeiro-mor estar na presença de Faraó e disse assim, daqui a 3 dias estou fora daqui. É lógico pensar assim, não é? Todos nós pensaríamos assim. Ele é a minha solução, lembra-te de mim quando estiveres com Faraó. Mas sabem, Deus manteve José preso naquela prisão por mais 2 anos. Nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 41. E aconteceu que no fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou. E depois vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, quando a solução para José estaria a acontecer dali a 3 dias, a sua salvação, a sua libertação daquela prisão, sabem? Deus fê-lo permanecer mais 2 anos ali. Não é razão para dizer, Senhor, porquê mais 2 anos? Então, mas eu tinha aqui a solução, não é? O Senhor tem propósito nas provações. E saibamos que esperar pelo tempo de Deus é a melhor solução. E como disse, vivemos num mundo instantâneo, onde tudo acontece no já. E não gostamos de esperar. Mas sabem, Deus faz-nos esperar muitas vezes. Há um cântico que nós costumamos cantar, que diz, a seu tempo, Deus faz tudo muito bem a seu tempo. E sabem, nós cantamos isto, e é muito bonito nós cantarmos isto, mas nós não gostamos de esperar o tempo de Deus. Mas esta é a verdade. Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Qual é o nosso desafio? E pior ainda, no meio da provação, é nós sabermos esperar. Sabem, José estava à espera que dali a 3 dias seria libertado.
e esteve lá mais 2 anos. O tempo de Deus. Exemplos de alguém que não... de uma personagem, de um homem de Deus que não soube esperar. Abraão. Deus prometeu-lhe um filho, e Sara, e Abraão, pelo seu desespero, não, nós vamos ter que arranjar uma solução. Toma a minha serva, vamos suscitar um filho. Vocês sabem que até hoje todo este conflito no Médio Oriente deriva destes 2 irmãos, ou meios irmãos, não é? Entre Ismael e Isaac. Vocês já viram o que é que foi não esperar no tempo de Deus, e quando Deus tinha prometido um filho, o filho da promessa, não esperar levou? É o que isto pode acontecer quando nós não sabemos esperar no tempo de Deus. As consequências podem ser graves. E às vezes pensamos que uma pequena coisa, uma pequena decisão, não tem mal nenhum. Mas lembremos que pequenas decisões podem levar a grandes estragos. Que Deus nos ajude a sabermos esperar pelo tempo de Deus. Terceiro ponto. Saibamos confiar que o caminho que Deus tem para caminharmos é o melhor. Não só esperar no tempo dele, mas que o caminho que Deus tem definido para cada um de nós é efetivamente o melhor para nós. E quando falo do caminho, falo da sua vontade, do seu querer. Porque às vezes nós dizemos, eu sei que o Senhor diz para nós fazermos assim, que é assim que é o melhor, mas eu quero fazer de outra forma. Passando à nossa história de José, imaginem, foi doloroso passar mais 2 anos na prisão, mas este era o caminho que Deus tinha para José. Agora imaginem se Deus tinha permitido que José saísse 3 dias depois. Notem que Faraó teve um sonho muito estranho, que nem os próprios adivinhadores do Egito conseguiram decifrar. E foi aí que o copeiro disse, José, 2 anos depois. Coitado. Lembrou-se de José. Nós vemos isso no versículo 11. Então sonhámos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhámos. E estava ali connosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhe, interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou assim mesmo, foi feito. E a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Ele falava daquilo que tinha acontecido na prisão e da decisão e da adivinhação que José tinha feito. Então Faraó o chamou a José e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Perdão. O versículo 9. Então Deus falou a Faraó dizendo, dos meus pecados me lembrei hoje. Quando o copeiro se lembra, efetivamente, de José, daquele tempo em que ele tinha pecado e que José tinha falado acerca do seu sonho e tomado esta decisão. O copeiro lembra-se de José. E José então é levado à presença de Faraó para adivinhar o seu sonho. E, mais uma vez, o poder de Deus em José levou a que ele interpretasse este sonho. Ele próprio diz que Deus dará a resposta de paz a Faraó. Onde é que estaria José se ele tivesse saído ao 3º dia, tal como o copeiro? Ele não estava ali. Provavelmente não haveria ninguém que pudesse decifrar este sonho de Faraó. O caminho que Deus tem traçado para cada um de nós é efetivamente o melhor. E Ele estabelece limites pela sua vontade. E não são limites para nos restringir. São limites para nos dar a liberdade de vivermos com alegria, com felicidade, esta caminhada que Ele tem para cada um de nós. José estava à hora certa, no momento certo, no local certo. Mas ele teve que esperar 2 anos. Mas ele estava a trilhar o caminho que Deus tinha
determinado para Ele. Por vezes, os atalhos que nós tomamos na nossa caminhada, as decisões que nós tomamos, levam-nos a objetivos errados. E muitas vezes andamos na nossa vida a tomar atalhos, a ir, a voltar de novo ao caminho, quando Deus quer que nós sigamos o verdadeiro caminho. E deixem-me dizer que, mesmo que nós tomemos atalhos que nos levem mais perto e mais rápido ao nosso objetivo, ao objetivo de Deus, lembremos que não é por acaso que Deus define o caminho. Porque quando nós tomamos atalhos, muitas vezes chegamos ao objetivo final, mas nós não chegamos preparados. Nós não chegamos capazes nem preparados para lidar com o objetivo final. Por isso é que Deus usa as provações para moldar o nosso caráter. Que Deus nos ajude a confiar nele, a confiar que o caminho que Deus tem para nós é o melhor. Por mais longo que pareça o caminho da provação, lembremos que é nele que Deus nos vai preparando para o que está para vir. Saibamos confiar nele. E para concluir, resumindo tudo, saibamos que por mais e maiores razões que tenhamos para estar desagradados, desapontados, desmotivados com a nossa vida, lembremos que os momentos da prova são a forma como Deus usa para moldar e trabalhar o nosso caráter. Deus quer fazer de nós santos, não pessoas meramente boas. Procuremos ter sempre Deus presente, considerá-lo sempre na equação da nossa vida. Que o nosso tempo não é o tempo de Deus e que saibamos que no tempo de Deus Ele faz tudo muito bem. E na vida cristã, evitemos os atalhos e lembremos que por mais depressa que nós cheguemos ao destino, muitas vezes Deus não nos faz chegar preparados para aquilo que nós vamos ter. Que Deus nos ajude a considerá-lo em todos os momentos da nossa vida. E tal como José, que tinha razões para se queixar da sua vida, tinha mais que razões, nós certamente também as temos. Mas que saibamos ter sempre Deus presente, esperar no seu tempo e confiar que o percurso que Deus tem para nós, por mais doloroso que seja, é o melhor. Que Deus nos abençoe.